futura RM2 da Marinha, tudo bem? Meu nome é Daiane, sou professora de língua portuguesa e hoje vou corrigir mais uma questão da prova do ano passado, nível médio, praça. A questão é sobre interpretação textual e o texto é O Fim do Mundo, de Cecília Meirelles. Então vamos lá. Questão 5. Com base no texto, é correto que a narradora afirma que... Então agora eu vou ler o texto na íntegra, né? Porque é preciso saber do que fala a narradora. O Fim do Mundo, de Cecília Meirelles. A primeira vez que ouvi falar no fim do mundo, o mundo para mim não tinha nenhum sentido ainda, de modo que não me interessava nem o seu começo nem o seu fim. Lembro-me, porém, vagamente, de umas mulheres nervosas que choravam, meio desgrenhadas, e aludiam a um cometa que andava pelo céu, responsável pelo acontecimento que elas tanto temiam. Nada disso se entendia comigo. O mundo era delas, o cometa era para elas. Nós crianças existíamos apenas para brincar com as flores da goiabeira e as cores do tapete. Mas, uma noite, levantaram-me da cama, enrolado num lençol estremunhada. Levaram-me à janela, para me apresentarem à força ao temível cometa. Aquilo que até então não me interessava nada, que nem vencia a preguiça dos meus olhos. Aquilo pareceu-me de repente maravilhoso. Era um pavão branco pousado no ar por cima dos telhados? Era uma noiva que caminhava pela noite sozinha ao encontro da sua festa? Gostei muito do cometa. Devia sempre haver um cometa no céu, como a lua, sol, estrelas. Por que as pessoas andavam tão apavoradas? A mim não me causava medo nenhum. Ora, o cometa desapareceu, aqueles que choravam enxugaram os olhos, o mundo não se acabou. Talvez eu tenha ficado um pouco triste, mas que importa a tristeza das crianças? Passou-se muito tempo. Aprendi muitas coisas, entre as quais o suposto sentido do mundo. Não duvido de que o mundo tenha sentido. Deve ter mesmo, muitos, inúmeros. Pois em redor de mim as pessoas mais ilustres e sabedoras fazem cada coisa que, bem se vê, haver um sentido do mundo peculiar a cada um. Dizem que o mundo termina em fevereiro próximo. Ninguém fala em cometa. E é pena, porque eu gostaria de tornar a ver um cometa. Para verificar se a lembrança que conservo dessa imagem do céu é verdadeira ou inventada pelo sono dos meus olhos, naquela noite já muito antiga. O mundo vai acabar, e certamente saberemos qual era o seu verdadeiro sentido. Se valeu a pena que uns trabalhassem tanto e outros tão pouco, porque fomos tão sinceros ou tão hipócritas, tão falsos e tão leais, porque pensamos tanto em nós mesmos ou só nos outros. Porque fizemos voto de pobreza ou assaltamos os cofres públicos, além dos particulares. Porque mentimos tanto com palavras tão judiciosas. Se o fim do mundo for mesmo em fevereiro, convém pensarmos, desde já, se utilizamos este dom de viver da maneira mais digna. Então, no texto de Cecília Meirelles, temos dois momentos. No passado, quando se diz que o mundo irá acabar pela passagem de um cometa, e ela presencia, a chegada deste cometa. E no presente, novamente, é falado que vai acabar o mundo. E a principal tema, vamos dizer assim, não é o cometa em si ou acabar o mundo, mas sim uma reflexão que ela faz sobre a razão, o sentido da vida. Então vamos para as alternativas. A. Dizem que o mundo terminará em fevereiro, porém lamenta que ninguém tenha dito que será por um cometa, pois gostaria que o mundo terminasse em consequência do fenômeno que observara quando criança. No texto, ela não diz que ela quer que o mundo acabe por um cometa. Ela só apenas diz que gostaria de ver novamente um cometa. Que se o mundo fosse acabar, que fosse por um cometa que ela gostaria de ver. Não que o mundo terminasse por consequência do cometa. Alternativa B. A primeira vez que ouviu falar no fim do mundo, o mundo não tinha para ela nenhum sentido,
e quando cresceu continuou não vendo sentido no mundo, embora tivesse aprendido muita coisa. Essa também tá errada, porque ela não afirma que não vê sentido, pelo contrário, ela afirma que pode haver mais de um sentido, né? Então essa tá incorreta. A alternativa C. Uma noite levaram-na à força para a janela, a fim de ver o cometa que todos temiam. No entanto, a preguiça de seus olhos fez com que ela visse apenas um pavão branco pousando no ar por cima dos telhados. Ela não viu um pavão branco, né? Ela apenas imaginou que poderia ser aquele cometa brilhante. Ela foi falando um pavão branco, que parecia um pavão branco, parecia uma noiva. Então, essa também está errada. A D. Quando o cometa desapareceu, aqueles que choravam de emoção pelo privilégio de terem visto esse fenômeno raro, enxugaram as lágrimas de seus olhos, porém não observaram a tristeza das crianças. Então, no caso, eles não choraram de emoção, né? Choraram de medo mesmo de morrer por causa do cometa. Então, tá errada essa. A certa, então, é aí. Que diz, o mundo vai acabar e todos saberão qual era o seu verdadeiro sentido. Assim, apresenta uma série de exemplos de ações para que sirva de reflexão sobre pensar, viver da forma mais digna. Então, essa aqui é a correta, essa aqui é o principal objetivo, significado do texto, né? Uma reflexão sobre o sentido da vida e do mundo. Então, pessoal, essa foi nossa aula. Obrigada por participar. E se você não é nosso aluno ainda, baixe nosso aplicativo RM2 Questões. Lá tem diversos exercícios. Você pode montar seu caderno com várias questões. E é uma forma muito boa de você se preparar para o concurso, né? Quanto mais exercício você faz, mais você se prepara e entende como que é a dinâmica do concurso. Tá bom? Obrigada!